Olá, pessoal! Estamos no quarto episódio de Vozes da Diversidade, podcast da Casa Neon Cunha. Hoje eu estou aqui com duas convidadas ilustres e eu vou apresentar para vocês. Tayo, lésbica, comunicadora, militante pelos direitos humanos e pelos direitos das mulheres e população LGBTQIA+, fundadora do maior grupo feminista cristão do Brasil e participante do coletivo Novas Narrativas Evangélicas. Além de ser diretora de comunicação da Casa Neon Cunha. Ela é casada, mãe de pets, os pets são lindíssimos, inclusive. E no tempo que sobra, ela fotografa e cria conteúdo. É um prazer estar com você aqui, Tayo. É um prazer, Pri, estar aqui. Eu acho que esse podcast foi muito sonhado, então estou muito honrada de falar sobre esse tema que é tão importante e é tão negligenciado também quando a gente está falando da população LGBT, né? Totalmente. E ao seu lado temos Sandra, candomblessista, sacerdotisa, militante pelos direitos LGBTs enquanto pessoa aliada. E ela tá aqui também para falar sobre um tema muito importante, que é racismo religioso. Bom dia, Pri. Um prazer imenso estar aqui com vocês. E bora lá, né? Falar desse tema que precisa ainda ser amplamente discutido. Então vamos às primeiras perguntas. Eu vou iniciar perguntando para você, Tayo. Me defina em uma palavra qual a importância da sua fé para você e explica um pouquinho para tanto eu quanto o público poder entender a dimensão que a fé tem na sua vida. Eu acho que a fé é muito difícil definir uma palavra, né? Mas eu acho que é sobre pertencimento. Se eu fosse resumir uma palavra, seria isso. Assim, é como você como você entende o mundo, como você se entende no mundo, né? Como você consegue perceber a existência, as pessoas que estão ao seu redor e como você vai se relacionar com tudo isso, com a natureza, com as pessoas. Então, seria pertencimento, assim. É muito difícil a gente conseguir seguir no mundo sem fé. Uma fé em qualquer coisa, mesmo que seja em você mesmo. Com certeza. É impossível. Então, acho que é algo que é crucial pra gente seguir existindo, assim. A fé, querendo ou não, é o nosso conjunto de valores, né? O nosso conjunto de crenças. Sem isso, acho que uma pessoa desmorona. Então, a palavra que eu escolheria seria pertencimento. E você, Sandra, para você, qual palavra vai definir a importância que a fé tem na sua vida? Olha, eu acho que é acolhimento, né? A fé nos acolhe. Nós vivemos um mundo muito difícil hoje e a fé nos humaniza, nos acolhe, nos mostra que somos iguais, né? Eu acho acolhimento. Que legal. Fico muito feliz em saber. Aposto que o público também conseguiu sentir aí esse quentinho. E eu tenho uma perguntinha também referente à religião, né? E aí, eu vou começar direcionando a pergunta para você, Sandra. E depois a gente vem para Tayo. É comum que as pessoas não associem que religiosidade e pessoas LGBTs possam coexistir. É como se a gente não tivesse direito à fé. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Sandra, enquanto uma pessoa aliada, e Tayo, enquanto vivência na pele mesmo de pessoa LGBT que já teve esse direito negado, acredito eu. Bom, quando a gente vai falar de fé e a gente vai falar das pessoas LGBTQIA+, a gente tem que entender que a fé muitas vezes acolhe. E quando eu gosto muito dessa palavra acolhimento referente à minha religião, né? Porque nós temos várias pessoas, várias bolhas esquecidas. E a fé acolhe essas pessoas. É muito fácil, né? Para a sociedade hoje ignorar. Então, assim, a fé, enquanto acolhimento, trazendo essas pessoas, vai fazer a diferença. E acredito, Tayo, que qualquer credo religioso, ela vai humanizar, ela vai trazer, como eu te falei antes, essa concepção de igualdade. Somos todos iguais perante a fé. Então, é importantíssimo e eu acho que enquanto a sociedade às vezes não faz esse papel, né? As casas de religião estão aí para isso, para acolher essas pessoas, para integrarem essas pessoas. E é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que dá muito certo, né? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente... Falando
acho que consigo representar uma grande maioria do Brasil, já que a maior parte é cristã. A gente, às vezes, mesmo que a gente não seja dessa religião cristã, a gente percebe o cristianismo afetando a nossa vida, a maneira… A pessoa te cumprimenta e fala, Deus te abençoe. Então, as coisas estão todas interligadas ali, porque é cultural do nosso país, né? Exatamente. Nosso país foi colonizado a partir da fé cristã. E aí, a partir da minha experiência, da experiência de pessoas amigas também, que são LGBT… Quando a gente se percebe uma pessoa LGBT, qualquer pessoa com sexualidade diversa, a gente acaba sendo confrontado, não diretamente, mas indiretamente, pelo nosso grupo de valores mesmo, pensando em qual que passa a ser o nosso local ali, né? Já que a gente cresce ouvindo que pessoas LGBT não estão dentro da igreja. Apesar de sermos as pessoas que trabalham, de sermos as pessoas que cantam, de sermos as pessoas do ministério de dança. Então, quando a gente se percebe uma pessoa LGBT dentro desse ambiente cristão, a gente acaba sendo confrontado com essa ideia de, bom, parece que nesse momento eu vou ter que escolher. Ou eu vou viver a minha fé plenamente, ou eu vou viver a minha sexualidade plenamente. Sendo que as duas coisas são parte de quem eu sou. Eu não posso abrir mão de uma dessas coisas, né? Então, a gente tem… Quando a gente se descobre LGBT, muitas vezes a gente é colocado nessa sinuca, assim, de pensar… Preciso escolher uma das duas coisas. Eu não posso ser eu plenamente. Eu preciso abandonar uma dessas coisas pra conseguir viver em sociedade, ter a minha vida. Então, quando as pessoas pensam que essas duas coisas não combinam, eu imagino que esteja vindo essa perspectiva cristã, né? E dominadora, inclusive, sobre pessoas LGBT. Mas isso é muito violento, né? Porque a fé é a base da existência da humanidade, assim. A gente não consegue observar nenhum período da humanidade em que a gente não tenha tido fé. Então, isso é muito cruel com pessoas LGBT, você dá a entender que elas têm que escolher o que elas vão vivenciar desse todo que são elas mesmas, né? Então, quando a gente tá fazendo isso, a gente tá sendo violento. A gente precisa retomar esse direito à fé, qualquer que seja ela. E parte disso a gente tá aqui discutindo, conversando sobre isso, abrindo diálogos e desconstruindo algumas coisas, algumas verdades absolutas que as pessoas têm sobre isso, né? Eu acho muito importante, e a sua resposta ela já vem no gancho da próxima pergunta, que é justamente isso. Quando caiu a sua ficha, que dentro desses conceitos pré-estabelecidos, você precisaria escolher entre ser quem você é ou a sua fé, que você já passava por ela, já acreditava nela muito antes de se entender uma pessoa LGBT, né? Porque isso normalmente vem na fase de adolescente e tudo mais. E eu sei que você vem de um berço cristão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento e sobre essa violência mesmo, de ter que escolher entre um espectro e outro, quando os dois são muito importantes na construção de quem você é. Eu acho que eu tive uma experiência que, apesar de muitas pessoas terem vivido coisas parecidas, a minha vivência particular desse processo de descoberta já cai no momento em que eu tava desconstruindo outras coisas sobre a minha fé, assim. Eu cresci no berço evangélico, minha família toda, tanto parte pai quanto parte mãe, são evangélicos, então não tinha nem outra perspectiva de fé possível, assim. Eu não conseguia enxergar. Mas na minha adolescência, eu já estava passando por um processo de questionamento que começou a partir de como a igreja tratava as mulheres. Na denominação da minha família, mulheres não podem ser pastoras. E aí eu achava isso muito incoerente, assim, porque as mulheres são as cuidadoras, inclusive dentro da igreja. Então, a mulher pode estar cozinhando, pode estar limpando o templo, ela pode estar recebendo todo mundo, ela pode estar acolhendo pessoas em situação de vulnerabilidade, seja nos momentos de ação social que a igreja tem, ou nos momentos de pessoas passando por perrengue mesmo. A pessoa está doente, ela precisa de uma oração, ela vai para a irmã de oração. Muitas vezes ela nem fala com o pastor. Então, as mulheres ficavam com todo o ônus e nenhum bônus do cuidado, né? Então eu comecei a questionar a partir desse ponto. E aí isso foi como se fosse um boliche, assim. Outras peças foram caindo. E eu comecei a perguntar beleza, o que dessa fé
Então, faz sentido com as coisas que, de fato, eu acredito. Porque se a gente for olhar pela perspectiva da vivência de Jesus, eu costumo falar que a Bíblia é sobre Jesus. Então, no Antigo Testamento, você vai ter uma Bíblia que faz o prenúncio da chegada de Jesus, e no Novo Testamento você vai ter a vida de Jesus e o que ele deixou, né? A primeira pessoa, se a gente for considerar, né, que na história de Jesus, sendo ele um personagem fictício ou real, ele Deus controla, né, tudo o que acontece. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher. E aí a gente vai colocar isso em perspectiva com outras coisas que acontecem na Bíblia e vai ficar esquisito como é que a gente chegou até hoje, um momento de hoje, em que mulheres não podem ser sacerdotisas dentro da igreja. A gente tem algumas igrejas evangélicas que já reconhecem mulheres pastoras, mas a maior parte delas não. Então, eu comecei a questionar isso. Beleza, então qual que é o papel da Bíblia na minha fé? Como é que eu vou enxergar esse livro, assim? Já que eu sei que ele não é um livro de regras. Por que eu sei isso? Porque na Bíblia fala que você não pode comer carne de porco. Na Bíblia fala que você não pode comer camarão. Na Bíblia fala que você não pode usar roupas que têm mescla de tecidos. Então, eu tenho que entender qual é o contexto em que aquilo está sendo dito, né? Então, para mim, a Bíblia é um livro antropológico que conta a história de um povo e da sua fé. E eu tenho todo respeito e reverência por essa história que é contada, mas eu também preciso ter consciência de que essa história é contada a partir de um ponto. Então, na minha adolescência, eu começo a questionar qual que é o papel da Bíblia na minha fé, tipo, qual é o tamanho que ela vai ocupar nisso, quem é Deus, tipo, o que é importante para esse ser que é magnífico, que criou tudo, que olha tudo, vê as coisas acontecerem, como é que ele interfere ou não na nossa vida, nas nossas decisões. E a partir desse questionamento, quando eu descubro a minha sexualidade, eu acabo entendendo que não tem como Deus não me amar. Não tem como essa figura que me criou do jeito que eu sou negar uma parte tão importante de mim, assim. Faz parte de quem eu sou. Tipo, eu não posso colocar isso numa gaveta e seguir vivendo, porque isso traz uma infelicidade absurda para diversas pessoas. Nós, pessoas LGBTs, temos 70% mais de chance de tentar tirar a própria vida do que uma pessoa heterossexual que vive no mesmo contexto. Especialmente, esse dado eu tô trazendo especialmente de pessoas que convivem com famílias que não aceitam, né, a sexualidade, não acolhem essa sexualidade. Então, vai aparecer pra mim, a sexualidade vai aparecer pra mim nesse momento que eu já tava questionando várias coisas. Então eu chego à conclusão: Deus me ama. Isso não me separa, eu não sou menos digna do amor e da graça por ser quem eu sou. E aí o conflito vai aparecer depois, na hora que a minha família é apresentada a essa sexualidade que é diferente das expectativas mesmo que foram criadas. Mas esse processo de questionamento é muito saudável. Uma fé que você não pode questionar, ela não é sua. Com certeza. Você tá só replicando as coisas que você tá ouvindo. Se você não pode questionar, você não construiu nada. É quando você questiona que você constrói a sua fé e a estrutura, a forma que ela vai ter, né? O fundamento que ela vai ter na sua vida. Então é mais ou menos isso, assim. O meu processo foi diferente. Tem outras pessoas que sofrem muito mais internamente mesmo com isso. Mas acho que se a gente for pensar como os evangélicos tradicionais pensam, Deus estava me preparando já para viver esse momento. E eu fico muito feliz que o seu processo ele não tenha sido tão violento, que você seja essa pessoa questionadora e que tenha conseguido encontrar esse caminho sozinho, como você falou. Muitas pessoas ficam batendo cabeça até conseguir esse direcionamento, assim, acho muito massa. E agora eu vou direcionar para você, Sandra, levando para o seu conceito das casas de axés, para os leigos dos terreiros. A gente sabe que culturalmente era natural que as casas acolhessem essas pessoas, né? Mas, estando de dentro, sou candomblessista, tenho essa vivência. Eu também sei que o fato das casas aceitarem pessoas LGBTs não impede que essas pessoas sofram um contexto de violência na tentativa de exercício da sua fé. Eu queria saber de você, enquanto pessoa aliada e mãe de uma pessoa LGBT,
Quais são as suas ações para que dentro da sua casa de axé seja um lugar seguro e mais que isso? Nos espaços religiosos, para quem não conhece, gente, a Sandra ela é bem influente dentro da sociedade religiosa. Assim como tem a sociedade religiosa cristã, existem sociedades religiosas dentro das matrizes africanas que se conversam, que rolam debates. E a minha mãe é muito bem colocada dentro dessas sociedades, para dar o contexto. Quais são suas ações para que esses espaços sejam seguros? Não só dentro da sua casa, mas dentro de todos os lugares onde a sua voz consegue chegar. Então, Priscila, a gente começa, eu vou dar um adendo aqui, uma casa de candomblé, né? Ela é ligada a uma outra casa, né? Mas a gestão é única, né? Então, assim, dentro da minha casa de candomblé, a gente estabelece sim como um local seguro, né? De respeito, né? Eu tenho algum, não existe uma diferença, né? Eu não vou apresentar, inclusive, uma filha de santo minha, olha, essa é minha filha, fulana de tal, mulher trans. Não é desnecessário, né? Então, assim, não existe essa diferença. E a gente tem que entender que esses sacerdotes, né, vêm de gerações diferentes, então eu bato de frente. Como eu faço? Eu bato de frente. Tem casas amigas que tiveram casos de pessoas, né, de mulheres trans e não saberem como agir mesmo, e me chamarem, né? E assim, como que faz? Eu falei, faz o quê? Mas eu ponho saia e calça. Eu falei, ela mulher, ela usa saia? Na nossa religião, mulheres não usam calça durante rituais. É simples assim. E assim, conforme a gente vai naturalizando isso, mostrando porque é uma coisa natural, a gente vai plantando sementinhas, né? O candomblé, ele tem vários problemas, porque o candomblé é uma religião que ela já sofre racismo religioso. E é isso, quando acontece, ela causa uma rachadura por dentro. As pessoas têm dificuldade de se posicionar, elas são machucadas, é difícil. Claro. Então a gente vai dando exemplos, né? E assim, a religião, se existe alguma forma de discriminação, gente, tem alguma coisa errada e não é com a religião. É como ela está sendo conduzida. Deus, ele é do Mari, né? Que é o nosso nome, Yorubá para Deus. Ele criou todo mundo. Se existe discriminação, é do humano. Eu acredito muito nisso, viu? Eu achei muito importante o que você falou até em relação a isso. Cristo não discrimina, né? Essa discussão ela é muito importante, né? Porque existem várias camadas e às vezes é mais fácil fingir que o elefante não tá na sala e aí não se resolve. Então esse tipo de debate ele é importante para garantir que cada vez mais as pessoas LGBTs tenham direito às suas fés e direito a lugares seguros, né? E aí eu vou direcionar para as duas. Pode começar Tayo respondendo, depois Sandra. Mas vocês consideram, sendo quem vocês são e tendo a fé que vocês têm, que isso é um ato político? Eu acho que a gente precisa entender que tudo que a gente faz é político. Porque político é sobre a gente se relacionar com o que a gente vê, né? Com o que a gente enxerga, com a sociedade. Então, todas as nossas decisões, todas as nossas ações, elas partem do campo político ou vão reverberar no campo político. Então, definitivamente, no meu lugar de mulher lésbica, acreditar como eu acredito é um ato político. Principalmente porque eu falo abertamente sobre isso, falo nas minhas redes sociais. Represento também o Novas Narrativas, depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é um espaço de fé seguro para a gente professar a nossa fé de maneiras não tradicionais. Então, falar sobre isso, viver a minha fé, mas também falar sobre isso publicamente, não ter vergonha e não ficar com medo de ser confrontada sobre isso, definitivamente reverbera na sociedade, reverbera nas pessoas que me escutam, que me veem, que veem que eu sou uma mulher casada com outra mulher e ainda assim eu vivo a minha fé plenamente. Isso não me diminui em nenhum aspecto. Então, definitivamente, tudo que a gente faz é político. E acreditar também é. E você, Sandra? Bom, nascer mulher já é um ato político, né, gente? Ser mulher já é um ato político, mas sim,
A gente vive em comunidade, né? Para viver a religião, você vive em comunidade, você faz política o tempo todo. Se mostrar é um ato político, se assumir, eu acho muito importante a gente se assumir enquanto religiosa daquela vertente, é um ato político. Né? Ocupar espaços é um ato político. Congregar com essas pessoas, trazer ensinamento, cultura a essas pessoas, porque toda fé tem cultura inserida. Você falou isso muito bem. A gente tem que entender que toda religião que ela vem, né, que ela é antiga, ela vem com uma questão cultural muito forte. Então, tudo isso é um ato político, sim. E eu acredito que só essa união, só juntar várias pessoas, gente, com criações diferentes, com perspectivas diferentes, isso é muito rico. Para além da fé, essa convivência traz mudanças na vida das pessoas, eu acho, sim, importantíssimo. Certamente, muito bem colocado, Sandra. Agora eu vou direcionar para a Tayô. Fiquei sabendo que você foi expulsa da sociedade religiosa. Eu achei que só dava para ser expulsa da escola, mas você me provou que não. E com um argumento de que você trazia ideais que divergiam das diretrizes evangélicas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. É muito, acho que, curioso como as coisas acontecem e como elas acabam sendo naturalizadas, né? Um sacerdote achar que tem direito de, de você deslocar a pessoa da fé, da comunidade de fé dela. E hoje, obviamente, eu acho isso absolutamente inaceitável, assim. Eu acho que a fé é um lugar de você se educar e é um lugar de você estar em convivência com as pessoas. E acho que só seria aceitável você ser afastado desse ambiente de fé se você estivesse prejudicando, né, as pessoas ali dentro. E acho que o sacerdote é a pessoa que vai te orientar, vai te educar sobre isso, e que vai poder dizer para você e para as outras pessoas também, ó, a gente está tentando construir uma cultura aqui de convivência e a gente precisa descobrir como fazer isso juntos. Mas o que aconteceu comigo foi, em determinado momento, recebi uma ligação. A religião evangélica ela é muito ritualística, né? Então, acho que quase todas as religiões são, mas existem, apesar de muitas vezes as pessoas evangélicas negarem esse caráter ritualístico, ele existe, ele tá em tudo que se faz lá dentro, né? Então, eu recebi uma ligação, tá, eu preciso falar com você. Tem como a gente marcar um encontro aí na sua casa? Que era do pastor. E eu falei, tudo bem, sem problema. E aí, tentamos agendar 1 a 2 vezes, não tava dando certo. E aí, numa terceira vez, fui lá e recebi o pastor e o presbítero, que é a pessoa que fica dentro do grau de importância. O presbítero tá logo abaixo do pastor. E aí, eu tava sentada numa mesa, eles estavam ali na minha frente, e aí começou essa conversa, esse discurso, né? Tayo, a gente percebe que, na época no Facebook você tá defendendo algumas coisas que não condizem, não combinam com o que a gente defende enquanto instituição. Naquela época, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida, né? Os meus pais são... meu pai é presbítero, minha mãe, ela é líder do Ministério de Louvor, do Ministério de Casais. Então, cresci nesse ambiente já com muitas expectativas, inclusive, sobre quem eu seria e como eu atuaria. Então, eu já era muito ativa. Nessa época, eu estava cantando numa banda que tocava majoritariamente em retiros. Não tinha muito envolvimento em liderança de nada, mas eu estava, de alguma maneira, eu representava a instituição, né, por onde a gente passava. Então ele falou assim, a gente não pode deixar mais você representar a instituição por causa desses valores que você está defendendo no Facebook. Nessa época, eu ainda nem falava muito abertamente sobre sexualidade, eram mais coisas relacionadas ao feminismo mesmo, assim, de... Mulheres são gente, elas são respeitadas, uau, chocante. E aí... O pastor, no meio de falar, ele começou a engasgar e ele chorou, assim. Enquanto ele fazia isso, enquanto ele me expulsava, na minha opinião, ele sabia que ele estava errado. E ele sempre teve um carinho muito grande por mim, porque as nossas famílias cresceram juntas, né?
O filho dele, o filho mais velho, a gente se chamava de irmão. O filho mais novo era melhor amigo do meu irmão. Então a gente tinha famílias muito entrelaçadas. E ele tava chorando, engasgado com essa situação. E falou: eu gosto muito de você, não queria que isso estivesse acontecendo, mas ele tava entendendo ali que era o papel dele enquanto sacerdote fazer isso, né? Então, foi um momento em que eu fui confrontada, mas ao mesmo tempo ele perguntou: você não vai falar nada? Eu falei assim: não tô surpresa. Com o meu rosto pleníssimo, assim, não tô surpresa. Não tenho nada a dizer. E a gente pode orar por você? Pode. Oramos todos juntos. E aí, uma fala que me marcou muito foi: ó, a gente tá te afastando das suas atividades, mas você é sempre bem-vinda. Que recepção, que acolhimento, que abraço caloroso, né? Então, aconteceu esse momento, mas que ao mesmo tempo foi um pouco libertador pra mim, assim, porque já tava difícil conviver nesse espaço com essas pessoas, com essa maneira de acreditar, né? Que divergia de tudo que eu enxergo como sendo os valores de Cristo. Então, eu me identifico como cristã hoje, pós-denominacional. Depois a gente, em outra oportunidade, pode falar mais profundamente sobre isso. Porque o evangelicalismo, ele é um lugar muito restrito. Mas eu sou cristã. Sim. Porque eu acho que Jesus é uma figura, como eu disse anteriormente, sendo mitológico ou sendo real, é uma figura muito bacana. Você olha para a história de Jesus, você vê tudo que ele fez, o quão revolucionário ele foi. Sim. E você não consegue enxergar Jesus nas denominações evangélicas hoje, no que elas fazem, como elas operam. Então, ter passado por esse processo também de desligamento, ao mesmo tempo foi libertador, assim. Porque eu fui desvinculada completamente. E eu podia seguir fazendo o que eu... falando o que eu queria e fazendo o que eu queria, do jeito que eu acredito, sem necessariamente estar com esse peso nas costas, né? Mas espero que... Infelizmente, muitas pessoas passam por isso também, mas eu espero que cada vez menos pessoas passem por isso, que a gente consiga repensar uma fé que não seja opressora ou restritiva, que a fé é acolhimento, como você falou, né, Sandra? Exatamente. Muito legal, muito boa essa história. E que bom que algo que começou num tom bem ruim serviu de libertação, assim. Fico muito feliz que você tenha ressignificado essa experiência. Agora, a gente vai falar sobre um assunto bem sério. Um assunto que vivenciei na pele, enquanto pessoa sempre assumidamente de candomblé, que é o racismo religioso, né? Hoje a gente entende, a gente sabe que existe esse nome. E que não só as religiões, mas também tudo que está relacionado à cultura preta, à diáspora africana, tende a ser demonizado, tende a ser ruim, tende a ser mal. E existe intolerância religiosa, eu preciso separar isso aqui e explicar. Existe intolerância religiosa, que vai falar sobre todas as religiões. Então, todo mundo que comete uma intolerância referente a qualquer religião. E existe racismo religioso, né? Que é algo que está relacionado ao racismo. Então, o preconceito, ele tá direcionado muito mais pelo fato da religião vir da cultura negra do que sobre qualquer outro aspecto. Essa é a diferença. E hoje a gente sabe que existe esse nome, a gente sabe que até não muito tempo atrás era crime no Brasil, era crime você professar a fé candomblé e umbanda. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a sua vivência, mais de 30 anos na religião. Se em algum momento você já sofreu algum preconceito por se colocar publicamente enquanto uma mulher sacerdotisa de candomblé. Bom, eu me iniciei, eu tinha 14 anos de idade, eu estou no candomblé desde os 9 anos, né? Então, assim, sim. A gente, você entra na adolescência e você vai levando isso anos 80, 90, de uma forma até muito natural, peitando o mundo. Mas me doeu muito, eu acho que quando eu cheguei na maturidade. Porque a gente não compreende essas coisas a princípio, né? Então, quando eu chego na maturidade, porque é nítido. Meus filhos foram criados dentro da religião candomblecista. É o que você falou, eu sou candomblecista. E essas crianças, elas sofreram discriminação na escola.
amiguinhos sem olhar para a cara delas um ano, porque elas foram. Nós somos muito ritualísticos, então tem emblemas durante um período que a gente usa que fica muito nítido, né? Elas sofreram, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente tem alguns eventos que a gente faz para falar disso, até para o povo de matriz africana, para eles entenderem o que é racismo religioso. Nós não podemos nos esconder. A gente tem agora um período muito difícil, que quando eu me iniciei não era assim, tá? Porque o Brasil ele tem épocas, né? Teve épocas que ser de candomblé era moda, era legal. Então você sofria menos. Era hype. Era. Hoje você vê, eu tô. Iaôs, você faz o Iaô e ele não pode trabalhar. Porque se ele for trabalhar paramentado, ele corre o risco de ser mandado embora. Existe uma perseguição muito grande. E como você falou, Priscila, o nome disso é racismo religioso. Porque é visto como uma forma demonizada. Dentro das religiões de matriz africana, não existe a figura do demônio, do diabo. Não tem. Então você não pode usar uma outra cultura, né? Porque o nome disso, inclusive, é anacronismo, para você entrar nessa cultura religiosa. E a gente tem que lutar todo o tempo, esclarecendo as pessoas de dentro, as de fora, porque nós temos simpatizantes também. Com certeza. Né? Muitas pessoas chegam na minha casa, numa festa, e falam: nossa, era assim, eu achava que era tudo escuro, né? Que você ia sair com uma galinha na boca, uma coisa assim horrorosa. Eu falei: gente, é uma comemoração. A gente precisa trazer isso. A gente, quando ocupa espaços públicos ou eventos cultural, religiosos, a importância disso. Para além, é muito importante a gente mostrar número, mas a gente mostra que tem cultura, a gente tem culinária, a gente tem dança, a gente tem várias coisas que são culturais e que vão representar esse povo. Então, assim, o racismo religioso existe, é uma das bandeiras que eu levanto. A gente tem que lutar, sim, o tempo todo. Racismo é crime. O candomblé, como você falou, na década de 50, até, se não me engano, até 80. Candomblé era contravenção penal. Então, para você poder exercer sua fé, você tinha que ir numa delegacia que se chamava Delegacia de Usos e Costumes, onde as prostitutas também tinham que se inscrever para poder trabalhar. E você pedia um alvará para fazer a festa tal dia. O delegado dava a data, colocava numa lousa na frente da delegacia, que aquele dia ia ter candomblé na casa tal. Se ele resolvesse, ele podia pagar e você não podia tocar. A gente, tudo é muito recente, né? Eu falo isso para vocês, quando a gente imagina no Brasil que na minha adolescência racismo não era crime. Tudo é muito recente. Então, se a gente tem essa luta aí, né, eu enquanto aliada contra o racismo, você imagina o racismo religioso, que é um tema mais novo, a gente vai seguir brigando. Eu acho muito importante colocar essa diferença, né? Gostaria de reforçar mais uma vez, dentro do candomblé não existe demônio, vocês criaram ele, vocês lidem com ele. A gente nem Exu conhece, não é demônio. a gente não conhece. E queria colocar também na questão do ato político, porque as religiões de matrizes africanas, elas também sofrem perseguição política. É muito comum que vira e mexe algum deputado, alguém tente tramitar um projeto de lei onde criminalize o sacrifício animal. A gente teve isso, né? Vira e mexe, sempre aparece. A gente teve uma briga feia. Volta. A gente teve uma briga feia. E não tem como, parte dos nossos rituais a gente usa. Até porque, vamos deixar claro, gente, não é sacrifício, é abate. Nós consumimos a carne e a forma de imolação é sagrada, né? Então a gente consome a galinha, a gente consome o bode. Nossa comunidade não tem sentido pra gente fazer o abate se não for para consumir. E nós consumimos em comunidade, né? Tem que ficar claro. Não é sair matando o bichinho, não é isso. Nós fazemos abate religioso porque consumimos essa carne. E é muito curioso também, porque no Natal a gente come o peru. E o Natal é uma religião cristã. A gente inclusive só perdeu o hábito de fazer isso por causa da industrialização, né? Mas a gente desloca tanto nesse lugar do preconceito que a gente não consegue associar essas coisas.
que são de outra religião e traçar um paralelo com a nossa própria religião, né? Exatamente, né? Porque a gente não tem pé de frango, eu falo isso sempre. O franguinho que vocês comem frito, gente, ele morreu, né? Exatamente. Então, eu sinto informar isso para vocês, mas ele morreu. Então, assim, é isso. E aí, essas religiões foram mudando. A gente ainda mantém uma coisa meio tribal, sabe? De fazer a comida fresca, de sentarmos todos em volta de uma mesa, a gente comunga da comida. E isso é uma coisa comum em várias religiões, Exato. né? Então, assim, não existe, mas é demonizado. Então, nós lutamos o tempo todo. Você sabe o que é você ter que ficar atento a tudo? Porque algum deputado, de madrugada, ele lança um projeto de lei, aí tem que sair todo mundo. É gente que vai para Brasília, a gente fez várias manifestações na Paulista, e não podemos descansar, sim, porque é o tempo todo. E eu acho muito importante, isso não é uma guerra religiosa. Isso é porque eu não denomino pessoas assim religiosas. Eu acho que você falou com tanta propriedade dessa questão de Cristo, é tão importante isso. Isso é uma guerra humana, né? De poder, né? De poder. E assim, porque a gente é interessante também a gente bater nessas religiões de matrizes africanas, Tayo, porque ali também tem uma maioria LGBTQIA+, sabe? Aí, assim, é um preconceito que ele vem cobrindo o outro, e o outro, e o outro, né? É muito... Para o sistema é muito bom brigar, né? Exato. São muitas camadas, São, né? são. Acaba atingindo vários objetivos velados. Exatamente. Então, eu acho isso muito, muito importante. Agora, eu vou direcionar para Tayo sobre os novas narrativas que você falou pra gente. Conheço um pouco, mas eu queria que você me apresentasse melhor, falasse mais pro público. Gente, para quem não sabe, o Novas Narrativas Evangélicas é um coletivo que tem como objetivo desconstruir algumas coisas fundamentalistas que a galera coloca na questão da religiosidade. Um exemplo típico que todo LGBT vai pro inferno, por exemplo. O Novas Narrativas, ele parte de um sonho que é a gente combater essa visão hegemônica do que é ser evangélico, né? Inclusive, quando a gente fala de líderes religiosos, líderes evangélicos, a gente vai imaginar o Edir Macedo, né? De um homem branco de terno que tá ganhando um monte de dinheiro. Mas a maior parte dos sacerdotes evangélicos estão nas quebradas. Sim. Você vai numa quebrada, em cada esquina tem uma Assembleia de Deus. São pessoas muitas vezes sem formação. São pessoas muitas vezes que não tiveram acesso mesmo a tudo que o Edir Macedo teve acesso. São pessoas que não ganham muito dinheiro com a igreja. E a população, os líderes, na verdade, as lideranças evangélicas, que ajudam a controlar o sistema patriarcal e LGBTfóbico e machista em que a gente está inserido, né? Justamente porque a religião, ela atinge todas as pessoas e nesse lugar de acolhimento, ela vai ter um poder sobre a vida das pessoas mesmo. Então, os sacerdotes precisam ser muito responsáveis porque eles estão lidando com pessoas fragilizadas o tempo todo, né? Então, o Novas Narrativas, ele surge nessa dinâmica em que as lideranças religiosas participam ativamente de uma guinada da extrema-direita. Então, a gente surge como uma necessidade de mostrar para as pessoas que existe uma contracultura evangélica, que os evangélicos não são todos iguais, que os evangélicos não todos concordam com a bancada evangélica. Inclusive, o pastor Henrique Vieira sugere uma bancada laica, ele tá com esse projeto, porque, pelo amor de Deus, tipo, as coisas não deviam se misturar dessa maneira. Não existe uma bancada umbandista, candomblessista. Exatamente. Então, a gente precisa reforçar o Estado laico a todo momento, né? Então, Novas Narrativas, ele vai surgir nesse momento de guinada da extrema-direita, em que a gente quer, de fato, tomar essa responsabilidade, que os evangélicos não são só isso, mas a gente também é evangélico e é nossa responsabilidade combater o que está acontecendo dentro da nossa própria religião. Infelizmente, não era para vocês terem que estar lidando com isso, era pra gente, entre nós, estar resolvendo esse BO, né? Mas o Novas Narrativas é levantar essa bandeira de nem todo evangélico é desse jeito. E a gente precisa reivindicar também esse lugar do evangélico. Porque quando a pessoa fala evangélico, ela já mentaliza o Edir Macedo. E isso não é a realidade do povo brasileiro. Sim. A maior parte da população evangélica é uma mãe preta de favela.
Então a gente precisa reivindicar esse espaço, dizendo nós também somos evangélicos e o que a gente enxerga de como a Bíblia é escrita, ou o que a gente enxerga como fé, o que a gente enxerga como acolhimento, também é válido. E esse é o nosso jeito de ver. Nenhum jeito tá certo, nenhum jeito tá errado. Cada um vai viver a sua maneira, respeitando a maneira de todo mundo se enxergar, né? Mas o Novas Narrativas surge nesse lugar da gente conseguir abrir um espaço de debate sobre essas coisas que foram consideradas verdades absolutas, mas que não são, né? Porque no contexto evangélico, quando tem alguém que discorda do que está sendo dito da própria igreja, ele vai fundar uma nova igreja. E aí a gente tem as denominações. E aí a gente pensa que tem verdades absolutas, mas às vezes o que faz uma pessoa divergir da outra e criar uma nova denominação é o fato de que, eu acredito que mulheres têm que ser pastoras. E aí o outro, não, eu não acredito. E aí eles abrem uma nova denominação. Eu acredito que existe predestinação, que existem algumas pessoas que estão predestinadas a serem salvas. Eu não acredito. Então a gente monta outra denominação. Então não existe uma verdade absoluta no cristianismo. Sim. E a gente, do Novas, a gente reivindica esse espaço de... Também é nosso lugar dizer como a Bíblia vai ser lida. E também é nosso lugar a gente dizer para as pessoas que elas podem ler a Bíblia de um jeito diferente. Então eu tô aqui com a camiseta do Novas Narrativas, que diz Deus ama todos. Que é uma frase muito provocativa também, porque as pessoas não gostam de incluir. Por causa disso, elas têm uma implicância absurda com a linguagem inclusiva. Exatamente. Então aqui a gente faz uma provocação que é pra dizer que Deus que tá colorido, Sim. não é todos que tá colorido, apesar da gente ser bem colorido. Deus é colorido, Deus é diverso. A criação dele é diversa. Eu tenho um amigo que é o Bob, que ele é um pastor gay. E ele fala que é muito pequeno da nossa parte a gente falar que pessoas LGBTs não vão pro céu, porque a gente minimiza o poder criativo de Deus. Ele é o ser todo-poderoso e a gente acha que ele vai criar uma maneira de expressar a sexualidade na sua criação que é gigantesca. Então, isso sobre LGBTs irem pro inferno parte de um desconhecimento mesmo do que é a Bíblia, assim, e de como é que eu posso dizer? De um aproveitamento desse lugar da religião como dominação mesmo. Então, o que acontece aqui? A palavra homossexualidade não existia nos tempos bíblicos. Então a gente entende hoje que o próprio Jesus convivia com a sociedade greco-romana, por exemplo. Sim. Jesus esteve aqui por 33 anos, mais uma vez, supondo que ele foi uma pessoa real, mesmo sendo uma figura fictícia. E Jesus nunca, em momento nenhum, falou sobre sexualidade. Ele nunca condenou pessoas homossexuais, em toda a sua existência. Mesmo nos seus 3 anos de ministério. Ele não acha esse assunto relevante o suficiente para fazer uma fala sobre isso no tempo que ele passou por aqui. As pessoas que falam sobre isso, a quem a gente atribui, né, essas falas, são outras figuras. Inclusive, a que mais fala sobre isso é Paulo, uma figura bastante contraditória se a gente for olhar a história, mas eu não vou ser hater do Paulo aqui nesse momento, né? Mas não existia nenhuma expressão. E a palavra homossexualidade vai aparecer, na verdade, homossexualismo, né? Que não é a palavra correta, vai aparecer em 1869, se não me engano. E como isso foi parar num livro de 3.000 anos? E as pessoas não param pra pensar nisso. Como é que essa palavra que só existe... colocou posteriormente. Exatamente. Essa palavra que não existe há 200 anos foi parar lá. E se ela foi parar lá, qual era a intenção por trás disso? Existia uma intenção por trás disso. Então eu vou recomendar depois vocês procurarem o Bob Luiz Botelho. Ele tem um curso, inclusive, que ensina sobre o que a Bíblia não diz sobre homossexuais, sobre pessoas homossexuais. E eu vou recomendar pra vocês. Falta estudo, assim. Tipo, a Bíblia, realmente não existe essa palavra dentro da Bíblia. Se você tá lendo lá, é porque colocaram 200 anos atrás, com uma intenção clara, né? E então é a falta de estudo. E aí o Novas Narrativas vai apoiar diversos coletivos, sejam eles LGBT, sejam eles da negritude, sejam eles defensores do meio ambiente, que são coletivos que vão abordar essas pautas com mais profundidade. Porque o Novas é um coletivo gigante de coletivos, então a gente tem mais de 60 coletivos que estão associados ao Novas, que são pessoas que vão abordar esses temas mais profundamente. Tem o Jesus Hope também,
pude fazer uma fala sobre a Casa Neon na última conferência que eles fizeram. Então procurem mais sobre isso, procurem se educar mesmo, porque esse jeito de pensar, ele parte de um lugar dominador. Ele parte desse lugar que é inclusive capitalista. De como é que eu posso tornar o céu restrito. Exatamente. Porque quanto mais restrito for, menos pessoas vão ter acesso. E aí, por causa disso, vai ser algo mais desejado, enfim. E até uma forma de manipular as massas, Definitivamente. né? Você fica quietinho, você fica bem servil. E aí você faz tudo o que eu quero aqui na Terra e o céu é seu. Exatamente, exatamente. Muitíssimo bem colocado. Eu acho que essa troca ela foi muito rica. Eu tenho certeza que Tayô teve informações sobre religiões de matrizes que ela desconhecia, assim como Sandra teve informações sobre perspectivas evangélicas totalmente desconhecidas. Sim. E aí eu quero fazer essa provocação. Eu quero que a Sandra fale para mim quais são as diferenças, né, do que ela ouvia dizer sobre a vivência que ela teve com Tayô. E Tayô sobre o que ela ouvia dizer dentro da igreja, que era as religiões de matrizes. E o que ela ouviu dizer aqui e qual impacto isso trouxe. Em primeiro lugar, eu achei muito interessante, porque eu sou de matriz africana, sou iniciada em Ifá. Ifá tem um livro. E a gente conversa sempre que essa questão da homossexualidade não é agenda, não consta. Aí você procura, você lê todos os versos. Aí quando você me traz informação, eu acho muito interessante. Por que não é agenda? Porque não é um problema, né? Então não vai estar lá. Eu achei bem interessante, Tayô. Acho que a Priscila não lembra disso. Eu sempre fui candomblessista. Meu ex-marido, ele era meio simpatizante, gostava da igreja católica. Teve uma época que tinha um padre muito famoso em São Paulo, as pessoas iam. E eu levava ela de carrinho, porque ele gostava e eu gostava do padre. Eu me retirei e era um lugar imenso, em Santo Amaro, enfim. Saiu eu e o carrinho com ela pro lado de fora. E eu gostava desse padre mesmo. Quando ele falou que ele, enquanto padre, ele não podia falar que um homossexual iria pro céu porque não iria. Isso assim, aí eu virei pro meu marido e falei, eu nunca mais coloco o pé nesse lugar. Então, essa visão, o que você me traz é de uma importância tão grande, porque a gente acaba olhando sim, né? Para os evangélicos, não de uma forma geral, a gente acaba olhando com certo preconceito também. E foi muito importante. Foi muito. Eu tô impactada, achei incrível. Porque o que eu vivi a vida inteira, eu venho de família evangélica. E ir pro candomblé fez uma reviravolta. Nossa, né? Até hoje, a gente, quando se encontra, dá umas coisas assim. Então, assim, e foi tão importante essa visão, porque eu acho que é sobre isso. Porque religiosidade tem que estar atrelada a coisas tão pequenas. É quando o humano, ele derruba o divino e quer tomar o lugar. A gente acha que tem que prestar muita atenção nisso. Nós somos passageiros, nós somos pequenininhos. Então, assim, eu acho que todo esse movimento é uma tentativa de humanizar o divino e você sobe. Né? Deus vai estar preocupado, gente, realmente, vocês acreditam? Deus... por favor, né? Mas eu tô apaixonada, foi muito importante essa troca. Acho que é muito bom a gente poder abrir esse espaço de diálogo mesmo, porque eu tenho certeza que esse episódio vai gerar conversas entre amigos, entre talvez até em espaços religiosos, né? E acho que é muito bom a gente poder discutir encontrando um lugar comum. Porque quando geralmente uma pessoa evangélica senta com uma pessoa de terreiro, não é isso que acontece, né? Tipo, eles estão procurando as diferenças, eles estão procurando aonde que as coisas não batem, né? E eu acho que parte desse lugar da gente, nós nos entendendo como pessoas de fé, da gente saber que, apesar das fés se expressarem de maneira diferente, elas são esse lugar de pertencimento, de acolhimento. Elas foram feitas para isso. E a gente precisa entender a importância disso para as outras pessoas, né? Então, eu não vou, em nenhum momento, demonizar, literalmente colocar essa palavra demônio na sua religião, porque eu entendo quão importante para você é a sua espiritualidade, do mesmo jeito que a minha é muito importante para mim. Então, é agressivo e violento quando você passa por cima
da importância disso pra outra pessoa. Pra você deixar a sua opinião que não foi solicitada, convenhamos. Exatamente. É isso. E eu gostaria de colocar também, porque eu sou uma pessoa de candomblé, uma das filhas que sofreu preconceito, Foi. que ela citou. E eu tenho uma lembrança, assim, de quando eu era criança, que a professora me obrigou a orar na sala. Nossa. E aí eu falei que a gente poderia orar se depois eu pudesse cantar um ponto, que inclusive não era da minha religião, eu só queria causar mesmo. Porque os cânticos da minha religião são em outra língua. Ela não Não ia entender. ela não entenderia. E aí ela não deixou. Aí todo mundo fez a oração e eu puxei um ponto de Exu e ela chamou minha mãe, assim. E aí, Tiveram várias discussões pertinentes, porque a minha mãe se coloca da maneira que ela se coloca aqui, desde que não era comum que as pessoas se colocassem dessa maneira. Mas aí eu lembro que eu fiquei marcada na escola Claro. por esse evento. Eu fui inventar de cantar. inclusive eu falei, a minha filha não vai ser mais obrigada a orar. Eu não Você precisei não tem mais o orar. direito Exato. de obrigar minha filha a orar. Mas eu fiquei marcada porque eu cantei o sino da igrejinha Faz Belém Bem Bom. E eu lembro que as crianças foram orientadas. Eu lembro que quando isso aconteceu, não foi só minha mãe que foi chamada. Todos os pais eles foram avisados que uma criança cantou um ponto, mas pra eles estava tudo bem todas as crianças orarem, sabe? Isso na minha cabeça não fez sentido. Porque se fosse pra ter a oração, precisaria ter a oração de todas as crianças. Exato. Eu aposto que eu não era a única criança de religião divergente da professora em si, né? E aí eu fiquei marcada. E eu me lembro que as crianças no dia cagaram, não tava nem aí. Todo mundo voltou a brincar e tal. Mas elas foram orientadas. O que era aquilo que eu fiz, porque eu fiz, e pra ficar longe de mim. Então, eu me lembro que a partir daquele momento, as crianças tinham medo de brincar comigo, as crianças tinham medo que eu tocasse nelas, as crianças, eu não tinha mais como sociabilizar de uma maneira efetiva. Isso aconteceu, já era o último ano daquela escola. E aí, quando eu vou pra escola nova, eu entendo que pra minha sobrevivência é melhor que isso seja um segredo. E isso foi muito violento porque na adolescência a gente busca muita aceitação, Claro. a gente quer se encaixar. Hoje eu voltaria pra mim e diria, para de ser doida, essas pessoas nem são pessoas que você admira, mas a gente quer se encaixar. E foi um processo muito doloroso, porque eu precisei ter 19 anos pra entender que dane-se, se uma pessoa não quer se relacionar comigo por conta da minha religião, é um grande favor que ela faz pra Exato. mim de economizar minha paciência. Mas a visão que eu tinha, então, por essa vivência dos evangélicos, era uma visão muito ruim. Era uma visão que as pessoas mais velhas viravam pra uma criança e falavam que eu ia queimar no inferno. E eu nem sabia o que era inferno. Na minha crença nem existe isso. Então, ter a possibilidade de ser apresentada, uma possibilidade de um evangelho que acolhe todas as pessoas, inclusive as pessoas que não têm a mesma fé, inclusive pessoas que são diferentes e que normalmente não seriam acolhidas, pra mim é muito transformador. Estaria mentindo se eu. Talvez do evangelho seja o meu primeiro contato, mas já tive contato com pessoas cristãs que me trouxeram essa vertente. Mas sim, depois de toda essa experiência, eu tinha um certo preconceito também. E é muito importante que a gente não generalize. Assim como não são todas as pessoas de candomblé que são iguais, que fazem as mesmas coisas, que têm os mesmos ideais. Nenhuma pessoa de segmento nenhum é o seu grupo. Nós somos seres individuais. E eu acho que sempre vale você dar a chance da pessoa se mostrar. Seja ela do antro, o que for. Eu acho importante aproveitar. A gente tá se encaminhando pro final já, mas vocês pontuaram sobre ter um certo preconceito com evangélicos. E eu acho que vocês têm toda razão pra isso, tá? E eu acho importante a gente destacar que esse preconceito que se fala sobre os evangélicos, na verdade, é uma defesa que vocês têm. E não se compara à perseguição que pessoas de religiões de matriz africana sofrem, né? Porque não acho legal a gente deixar nenhuma brechinha pra ninguém dizer isso. Então, esse preconceito, a gente fez por onde?
A gente, religião evangélica, a gente fez por onde? Pra gente receber essa percepção de vocês. E eu tenho certeza absoluta que não é o Novas, não é a Tayo que a gente vai conseguir desconstruir isso. Mas é importante que exista esse espaço pra gente falar que não é de um jeito, do mesmo jeito que tem terreiros que, infelizmente, propagam violências LGBTfóbicas. A gente ter a oportunidade da gente trazer essa conversa tão lúcida, né? Sim. De dizer que tudo é político, então as decisões que a gente toma também, tanto enquanto sacerdotes, mas enquanto fiéis, e como você fez, de ter saído de um espaço que não estava sendo acolhedor, que estava dizendo palavras violentas para algumas pessoas. Sim. O fiel também tem essa responsabilidade. Se você está numa igreja e o pastor fala essas coisas e você fica em silêncio, você está corroborando com essa lógica, né? Então, nós evangélicos não sofremos perseguição no Brasil justamente porque a nossa religião é o padrão, como aconteceu com você. Eles achavam que todo mundo tinha que orar e ponto. Sim. Então, é importante a gente destacar isso. Vocês têm todo o direito de ter preconceito com o evangélico, porque crente é muito chato. Tem aquela frasezinha, né, que Jesus é legal, que estraga o fã-clube. Realmente Então, mas verdade. É tão importante essa conversa aqui, que isso reverbere mesmo. Porque eu acho que a gente vai ter uma outra narrativa, a gente consegue construir uma outra coisa, né? Porque um crente chato não representa a totalidade. Exato. Como um candomblessista maluco, porque não me representa também, né? E a individualidade do culto, como você falou, uma igreja, ela não concorda, e sou de uma nova igreja. E aquele direcionamento é outro. Casas de candomblé também são assim, né? Aí, a construção que a gente tem enquanto sociedade impacta muito nessas coisas. A gente está muito aquém ainda de falar que as pessoas são criadas com lucidez. Não são, né? Então, existe uma bolha, isso é muito complexo, a gente vai falar horas, mas enfim. É importante olhar assim e entender. Eu acho que essa conversa é importantíssima. Eu vou querer levar isso para outros lugares, porque a gente tem que ter esse entendimento. Claro. Porque também é muito cômodo. Não pode. A gente tem que aprender a se desconstruir. Eu achei incrível. E a gente tem a internet aí, né? Exatamente. Acessível pra todo mundo. Você só é preconceituoso porque você quer hoje em dia. Falei, pelo amor de Deus, né? É isso. O mesmo trabalho que dá pra fazer uma pergunta totalmente deselegante, dá pra digitar ela no Google. E pesquisar, por favor, o mesmo trabalho, gente. Garotas, muitíssimo obrigado pela troca, foi sensacional. Eu espero que a gente possa levar essas discussões para campos onde isso nunca foi cogitado, para que a gente possa, parafraseando o seu grupo, realmente construir novas narrativas. Eu fico muito feliz com o convite de vocês. E vocês, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se concorda, se discorda. Se você discorda, deixa aí também, que hate dá engajamento. A gente vai responder. E compartilhem com todo mundo, porque eu acredito que quando a mensagem ela é potente e a gente ajuda ela a ser disseminada, é aí que mora a transformação. Como você falou, Tayo, eu, Priscila, Tayo, Sandra, não vamos mudar o mundo. Mas a gente tem o poder de mudar o nosso entorno. E se cada uma for mudando o entorno, e se cada um de vocês que está assistindo e for mudando o entorno, em algum momento a gente vai ter aí um impacto significativamente relevante. Definitivamente. Muito obrigada pelo convite. Estamos sempre à disposição, Novas Narrativas. Sigam a gente lá no Instagram, para vocês conhecerem uma perspectiva diferente de fé cristã. E eu recomendo também que vocês acompanhem o trabalho da Sandra, que é uma sacerdotisa incrível. Sigam a Casa Neon também, que faz um trabalho maravilhoso. E é isso, tô feliz. Obrigada. Ai, gente, eu também. Incrível essa troca. Eu acho que isso tem que acontecer mais vezes, né? A gente vai desconstruir várias coisas. E assim, que a gente se apoie, né? Você que é candomblessista, você que é evangélico, qualquer denominação. Eu acho que um princípio básico que a gente pode levar para a vida. Vamos parar de olhar para o outro, discriminar o outro, né? Faça a sua religião, siga as suas coisas e tenha um olhar de amor para o outro, né? Nós não vivemos só com pessoas da nossa religião, nós não vivemos só com pessoas que torcem para o mesmo time de futebol,
né? A gente tem que conviver com o mundo. E passa tudo muito rápido. Então, bora dar uma melhorada aí, galera. É isso aí. Muito obrigada, então, gente. Estamos finalizando. Você não esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar. As redes da casa vai estar aqui em algum lugar da tela. E até a próxima, pessoal. Beijo.